Estamos de volta com o Direto do Plenário, direto para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Da nossa sessão, o recurso extraordinário que será chamado é o de número 608-898. É o tema 376 da repercussão geral, expulsão de estrangeiro, cuja prole brasileira foi concebida posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. Eu participei desse julgamento antecedente no STJ, de sorte que eu passo a presidência com o maior prazer ao nosso decano hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, para presidir os trabalhos, em razão do meu impedimento. Embora não mais velho. Sim, decano. Apregou o recurso extraordinário 608-898, recorrente União e recorrido Ed Abdallah Mohamed. Farei o relatório, porque teremos sustentação da tribuna, e buscarei, tanto quanto possível, como procedo geralmente, o poder de síntese, né? Já que a fila de processo aguardando designação de dia para julgamento precisa andar, né? Adoto como relatório as informações prestadas pelo assessor Dr. Lucas Faber de Almeida Rosa. O Superior Tribunal de Justiça, ao deferir a ordem no agravo regimental no habeas corpus 115.603, assentou a proibição de expulsão de estrangeiro com filho brasileiro nascido posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. Essa é a tese. Afirmou ser o fenômeno, apesar do dispor no artigo 75, parágrafo 1º da Lei 6.815 de 80, óbice ao implemento da medida, tendo em vista os princípios da proteção do interesse da criança e da garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência pelos pais, presentes na Carta Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu transcrevo, para efeito de documentação, a ementa do acordo. Prossigo. E o acordo da primeira sessão do Superior, tendo atuado como relator o ministro Castro Meira, né? No extraordinário, interposto com alegada base na linha A do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, a União articula com a transgressão dos artigos 227 e 229 nela contidos. Segundo assevera, coexistentes à proteção dos direitos da família e da criança e à defesa da soberania do território nacional, a Lei 6.815 de 80 previu a impossibilidade de expulsão de estrangeiro somente quando a prole brasileira seja anterior ao fato motivador da expulsão. Nesse sentido, evoca precedentes do Supremo, consoante alega o dever de assistência à filha brasileira do recorrido não cessará com a expulsão. Reporta-se a ratificação pelo Brasil da Convenção sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, internalizada por meio do Decreto 58.826 de 65. Argue a ausência de circunstância impeditiva de os familiares acompanharem o estrangeiro. Não seriam expulsos. Diz-se impróprio afirmar que a permanência do estrangeiro em território nacional assegurará a subsistência dos filhos brasileiros. Alude ao poder discricionário conferido ao chefe do Poder Executivo, pelo artigo 66 da Lei de Regência, de expulsar estrangeiro com conduta nociva aos interesses nacionais. Repercussão geral, sustentou-se a repercussão.
sob o ângulo econômico, político, social e jurídico, e também se aludiu à problemática da proteção de direitos e garantias fundamentais aparentemente inconciliáveis, com reflexo interno e internacionalmente. O recorrido não apresentou contrarrazões, extraordinário admitido. O Ministério Público opina pelo não conhecimento do extraordinário. E faço um pequeno resumo. No denominado plenário virtual, que para mim nós temos no Supremo plenário único, que é o físico onde estamos, né? Assentou estrangeiro, expulsão, filho brasileiro, soberania nacional versus família, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro nasceu posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. É o relatório. Nós teríamos sustentação da tribuna. Doutor Luciano falará, Vossa Excelência tem a palavra, e depois ouviremos pelo interessado o doutor Gabriel Faria Oliveira, defensor público geral federal. Pois não. Eminente relator na presidência, ministro Marco Aurélio, ilustres ministras, ilustres ministros, ilustres advogados. O caso é de fatos simples, mas de muita relevância para a compreensão do modo como o Brasil aplica a sua lei de migração. Em 2003, o recorrido foi condenado pela prática de um delito de uso de documento falso, sendo ele estrangeiro, oriundo da Tanzânia. Cumpriu sua pena e, posteriormente, teve decretada a expulsão, alegadamente com base na Lei do Estrangeiro de 1980, ser prejudicial aos interesses nacionais. Em 2007, nasce sua filha. Ele, em razão disso, ingressa no Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus, alegando necessidade de proteção do seu direito à vida familiar. E o Superior Tribunal de Justiça interpreta o artigo 75 da Lei dos Estrangeiros de então, à luz da Constituição e à luz da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, em cuja convenção está a determinação de o Estado brasileiro respeitar o direito à convivência familiar e comunitária. A União Federal interpõe recurso extraordinário, alegadamente apontando violação ao artigo 227 da Constituição, no qual se estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, cultura, dignidade e convivência familiar e comunitária. Ou seja, o artigo da Constituição tido como violado é aquele que expressamente assegura o direito a uma vida familiar e comunitária. E também estabelece ter havido violação ao artigo 229 da Constituição, que diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Ou seja, o Brasil, de então até hoje, teve mudanças legislativas e houve o Brasil e alguns outros
países latino-americanos foram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos formular um pedido de uma opinião consultiva, solicitando o pronunciamento da Corte Interamericana para dizer quais são as balizas mínimas que os Estados, parte da Convenção Americana, devem ter nas suas políticas migratórias. E essa solicitação de opinião consultiva, que ganhou o número de parecer 21 de 2014, influenciou fortemente a mudança na Lei de Imigração do Brasil. No parágrafo 280 desse parecer consultivo, que na jurisprudência da Corte Interamericana, o parecer consultivo tem a força interpretativa do conteúdo das obrigações que os Estados estabelecem de acordo com a Convenção Americana. E o parágrafo 280 diz assim: nas hipóteses em que a criança tem direito à nacionalidade originária, por naturalização ou por qualquer outra causa estabelecida na legislação interna, do país do qual um ou ambos os progenitores podem ser expulsos em razão de uma situação migratória irregular ou se cumprir as condições legais para residir permanentemente ali, é axiomático que a criança conserva o direito de seguir desfrutando de sua vida familiar no referido país e, como componente disso, o desfrute mútuo da convivência entre pais e filhos. Ou seja, o parágrafo 280 menciona que uma política migratória precisa reconhecer o direito à convivência dos pais com a criança que tem a naturalidade daquele país, a nacionalidade daquele país. E esse parecer consultivo é completado com a conclusão 13. Qualquer órgão administrativo ou judicial que deva decidir sobre a separação familiar por expulsão motivada pela condição migratória de um ou de ambos os progenitores deve realizar uma análise de ponderação que contemple as circunstâncias particulares do caso concreto e garanta uma decisão individual, priorizando em cada caso o interesse superior da criança. O fundamento no interesse superior da criança, invocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não só se faz presente neste caso, mas neste caso aumentado pela disposição do legislador brasileiro de atualizar para o novo marco regulatório da norma constitucional e do direito internacional dos direitos humanos, editando a Lei 13.445 de 2017, que em grande medida responde ao contido nesse parecer consultivo. A ponto de a norma de regência hoje para a situação sob análise é o artigo 55 da Lei da Migração, que diz assim: não se procederá à expulsão quando, inciso 2, o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Ou seja, não existe mais aquela divisão entre ter nascido antes ou nascer depois do ato que gerou a expulsão, o ato de expulsão. Mas basta ter um filho nascido no Brasil e isso já é causa impeditiva da expulsão. Eu gostaria, só para fazer uma referência final, referir-me no relatório do ministro Castro Meira, digníssimo magistrado baiano que pontificou na 5ª Região antes de ser ministro do STJ, o cuidado que ele teve, onde realizou também, o julgamento aconteceu em 2009, uma diligência que foi feita pela polícia, pela Delegacia de Polícia de Imigração, DELEMIG, e diz assim: a existência de vínculo familiar e dependência econômica do menor, Opra Abdallah Mohamed Claude, de seu pai, Ed Abdallah Mohamed, restou comprovada.
haja vista o teor do relatório de missão policial 23909-NO, como também as declarações colhidas de ambos os pais do menor, documentos em anexo. A veracidade da documentação juntada aos autos e a real identidade do paciente se encontra em andamento com diligências realizadas junto à Embaixada da Tanzânia em Brasília e ao setor de perícias desse Departamento de Polícia Federal, ainda pendente de respostas. Ou seja, não há dúvida da existência dos laços de família, dos laços de afeição e dos laços de dependência econômica que justificam a total incidência da nova Lei de Imigração, o artigo 55, inciso 2, letra A, a tornar inteiramente improcedente o presente recurso extraordinário. Nesse sentido, portanto, o Ministério Público fortalece a manifestação já constante dos autos do digno subprocurador Wagner Gonçalves e pede o não provimento do recurso extraordinário. Doutor Gabriel Faria Oliveira, tem a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, relator e presidente na presente sessão. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia, colegas defensores públicos, advogados, servidores, alunos e demais presentes. A DPU postulou seu ingresso no extraordinário em razão da importância do tema e da atuação que fazemos na questão migratória, né? E especificamente buscando nesse processo a defesa do entendimento que faça preservar a proteção da família, da criança e do adolescente, muito na linha do que manifestou o Parquet Federal. O STJ, desde 2004, firmou em entendimento, por meio da primeira sessão, inclusive num voto vista do saudoso ministro Teori Zavascki, no sentido de fazer prevalecer, diante do parágrafo 1º do artigo 75 do revogado Estatuto do Estrangeiro, fazer prevalecer a proteção da família, da criança e do adolescente. Trata-se, a bem da verdade, do sopesamento de valores de segurança nacional versus a proteção da família ante a existência de um filho brasileiro. Como fundamento para a improcedência do recurso extraordinário, num primeiro ponto, a Defensoria Pública vem advogar ao direito constitucional do convívio afetivo e familiar. A nossa Constituição deu um rumo diferenciado ao nosso Estado Democrático de Direito, estabelecendo no seu artigo 1º, como fundamento da República, a dignidade da pessoa humana, e a partir daí nos parece que toda a luz da interpretação constitucional deve passar pelo tido fundamento. De um outro lado, o artigo 226 da nossa Constituição dispõe que a família é a base da nossa sociedade e deve ter a especial proteção do Estado. E, por fim, o artigo 227, de clareza solar, ao dispor que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E nada mais negligente, violento, explorador, discriminatório do que tirar os pais de uma criança por meio de uma expulsão e do que tirar pela via inversa ou oblíqua a criança do seu estado natal. De um outro lado, sob aspecto infraconstitucional, sob aspecto legal, inegável e importante registrar também que a nossa legislação avançou significativamente no sentido de dar a proteção à criança e ao adolescente. Aí citaria
a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, não me parece haver dúvidas da prevalência hierárquica do direito ao convívio afetivo familiar sobre a expulsão, enfim, já inclusive revogada pelo novo Código de Imigração. Faria menção, nesse sopesamento de valores, ao habeas corpus coletivo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, proferido na segunda turma do Supremo, habeas corpus de número 143.641, aonde, num sopesamento de valores, se determinou-se a substituição da pena preventiva pela domiciliar de mulheres presas, sejam elas gestantes ou mãe de crianças até 12 ou pessoas com deficiência, 12 anos ou pessoas com deficiência. Do mesmo modo, da palavra do ministro do ministro Celso de Mello, afirmou recentemente em HC de número 114.901 que o Estado tem o dever constitucional de preservar a unidade e de proteger a integridade de entidade familiar fundada ou não no casamento. Isso numa hipótese bastante similar. Um outro fundamento que vemos para o não provimento do recurso extraordinário está na potencial e eventual possibilidade de uma expulsão colateral de brasileiros, eu diria mais exatamente brasileirinhas e brasileirinhos, que porventura na busca de manter o convívio familiar teriam que sair do seu estado natal. De um outro ponto, ainda, me parece ser absolutamente desigual e desarrazoado que haja uma distinção entre o filho havido antes e o filho havido depois do ato motivador da expulsão. Por fim, não é demasiado lembrar que a Lei 6.815, Estatuto do Estrangeiro, já revogado, foi editado ainda sob a administração do país de um regime militar. E a nossa Constituição, enfim, de 1988, trouxe um regime democrático e a legislação avançou igualmente com fundamentos nesse regime democrático. E a nova lei, e justamente a discussão sobre esse novo regime democrático originou na nossa nova lei de imigração, de número 13.445, de 2017, com amplo debate com a sociedade civil, com órgãos públicos afetos à atividade migratória, com audiências públicas, participação do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública, dentre outros, e que teve em sua redação explicitamente a proteção da família. Isso no artigo 3º, estipulando como princípio da política migratória a garantia, no inciso 8, a garantia do direito à reunião familiar, estipulando no inciso 3º do artigo 4º, como direito assegurado ao migrante, o direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro, seus filhos, familiares e dependentes, e, por fim, de forma absolutamente clara, no artigo 55, como já exposto pelo ilustre representante do Ministério Público, no inciso 2, item A, explicitamente dispõe: não se procederá à expulsão quando, expulsando, tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sobre a sua tutela. Por fim, excelências, para levantar, de um certo modo, um outro ponto que, na prática, o setor de expulsão da Delegacia de Imigrantes da Polícia Federal já tinha como praxe revogar ato de expulsão quando identificava filho brasileiro, mesmo a vida após o ato motivador da expulsão. E trouxemos aqui um caso de uma assistida tailandesa, de nome X, né, para não expô-la, aonde, por meio da portaria 815, de 6 de maio de 2011, ela teve a sua expulsão decretada em razão de um crime perpetrado em 14 de fevereiro de 2009, sendo que teve o nascimento do seu filho em 20 de março de 2013,
procurou a Defensoria Pública da União e, num pedido de reconsideração, de revogação do ato de expulsão, o mesmo foi atendido por meio da Portaria Ministerial 468, de 12 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União, do dia 14 de abril, também de 2016. A evidenciar, com todo o respeito à União Federal, um comportamento contraditório entre a prática e o próprio recurso extraordinário. Por conta do exposto, Excelências, a DPU vem postular o desprovimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a impossibilidade de se expulsar migrante que mantenha filho brasileiro, declarando-se, inclusive, a não recepção do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815, de 80. E, por fim, a título de sugestão e de postulação também, a adoção da seguinte tese para fins de repercussão geral. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, o parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815, de 80. Muito obrigado. Boa tarde, Suas Excelências. Há preliminares quanto à adequação do recurso. Digo que, embora a peça recursal esteja subscrita por advogada da União e quem recorre à União, tendo sido protocolada no prazo assinado em lei, surge o fato de a União não ser parte no habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se a partir de habeas corpus. O habeas corpus, é ação de mão única, voltada a preservar a liberdade de locomoção do cidadão, e tem parte específica e una, que é o paciente personificado pelo impetrante. Tratando-se de via impugnativa exclusiva da defesa, descabe a utilização para tutela de interesse da acusação ou de terceiro, consoante assentado pela primeira turma do Supremo em 22 de fevereiro de 1994, na apreciação do habeas 69.889, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de junho de 1994. A situação seria diversa se o recorrente fosse o Ministério Público, no que se poderia tê-lo como fiscal da lei, ante a ausência de pressuposto intrínseco de recorribilidade, a legitimidade da União, ou seja, ela não tem legitimidade, não conheço do recurso. Ministro Alexandre de Moraes. Há ainda uma outra preliminar, mas, se vencida essa, nós passamos à seguinte. Presidente, posso me sentar? Posso sentar? Sim, fique à vontade. Presidente, aqui o recorrente é a Advocacia Geral da União, a União, porque a União pretende expulsar o estrangeiro após condenar. Vossa Excelência está entendendo que a União não tem legitimidade? Porque o processo, nós estamos a rigor a julgar um habeas corpus com a capa de recurso extraordinário. Ou seja, a ação apreciada pelo superior foi uma ação reveladora de impetração de habeas. E no habeas tem-se parte única. Exato. Da mesma forma que o Ministério Público, como parte no processo crime, não poderia recorrer, não pode um terceiro, no caso a União. É uma tese que eu venho sustentando e que o ministro Celso de Mello, sustentou e a visão foi vencedora na primeira turma em 94. Agora, digo que observei um princípio caro aos senhores advogados, que é o princípio da eventualidade,
Ou seja, observei que pode o plenário suplantar essa preliminar e admitir como parte legítima, o que não faço, a União. Presidente, antes do ministro Alexandre de Moraes se pronunciar, tecnicamente, Vossa Excelência traz um argumento que me parece, à primeira vista, irrespondível, muito sólido, muito forte. É o que eu tenho sustentado. Mas este plenário tem conhecido de determinados recursos, ainda que tecnicamente poderiam ser rejeitados, pelo valor da tese a ser examinada. E parece-me aqui, salvo melhor juízo, que se trata de uma tese muito importante e que pode servir de paradigma, embora, salvo o melhor juízo, este RE não tenha sido apontado como tendo repercussão geral. Mas, de qualquer maneira... Foi. Bem, então, como se trata de uma tese importante, eu penso que talvez fosse conveniente que superássemos... Eu devo justificar porque inseri no plenário virtual esse recurso extraordinário, muito embora convencido da ilegitimidade de parte da União. É que eu tive a impressão imaginei que poderia ser vencida essa ótica da ilegitimidade, né? Então, presidente, eu só peço escusas, porque, salvo engano, eu entendi na hora do nosso intervalo que esse RE não teria repercussão geral, mas de qualquer maneira, me parece que é uma tese importante e que valeria a pena que o plenário a examinasse. Salvo o melhor juízo. Então, os colegas afastam. Presidente, eu com todo respeito à Vossa Excelência, eu vou afastar, eu vou divergir, porque foi recebido, apesar de ser o habeas corpus, o que foi impetrado foi o recurso extraordinário, que seria a única possibilidade da União poder contrariar a decisão. Aqui, na verdade, o que se discute não é só a questão do estrangeiro poder ser expulso ou não. Se discute uma prerrogativa do Poder Executivo, que é do Presidente da República, que delega ao ministro... Não é só a liberdade de ir e vir e ficar. A prerrogativa do Presidente que delega ao Ministro da Justiça a possibilidade de expulsão, ou seja, há uma prerrogativa aqui do Poder Executivo que é trazida em recurso extraordinário. Se fixarmos a impossibilidade sempre desse recurso, ou se não fixarmos uma tese, jamais chegará ao Supremo Tribunal Federal, porque toda vez que for concedido habeas corpus, a União não poderá recorrer. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu admito a legitimidade. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eu estava verificando que a União já houvera interposto no STJ um agravo regimental. Portanto, de algum modo, a União compareceu nos autos explicitando um determinado tipo de interesse. E, sem embargo disso, creio que, à luz do que acaba de votar o ministro Alexandre Moraes e, de modo especial, pelos argumentos trazidos pelo ministro Ricardo Lewandowski, há, diante da repercussão geral, uma tese que me parece ser de relevo ao enfrentamento desse tribunal, que é precisamente a questão de prole brasileira. Portanto, eu também examinarei, se for superada a preliminar, o mérito da questão. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, entendo que aqui a tese de mérito quer saber se o expulsando, vindo a ter um filho supervenientemente ao fato, pode ou não ser retirado compulsoriamente do país, é muito importante. E, presidente, o parágrafo 3º do artigo 1029 do Código de Processo Civil, até mesmo em casos de recurso extraordinário, a superação de vício formal, desde que ele seja tempestivo. Portanto, eu também estou superando a questão do cabimento da legitimidade para admitir o recurso. Ministra Rosa Weber. Presidente, posso vir a Vossa Excelência, mas supero a questão e acompanho a divergência. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, com as vênias de Vossa Excelência, estou superando e acompanhando a divergência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também acompanha a divergência. Ministro Gilmar Mendes.
também supera. Há uma outra preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República. E, quanto a ela, digo que a controvérsia submetida ao Supremo consiste em definir se é possível a expulsão de estrangeiro quando comprovada a existência de filho brasileiro superveniente ao respectivo fato ensejador, ou seja, a expulsão, considerada a tutela especial conferida à família pelo texto maior. Cumpre a este tribunal examinar a recepção do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815, que já foi alterada, e não se os requisitos nele previstos, aí teríamos matéria fática, estão configuradas na situação em jogo. Aponta-se a harmonia do preceito, no que exige que o filho seja anterior ao fato que daria margem à expulsão, né? Aponta-se a harmonia do preceito com a Carta Federal, sem limitar-se a questão à interpretação de normas ou de norma infraconstitucional. Surge imprópria a preliminar de não conhecimento extraordinário suscitada pela Procuradoria-Geral da República, a partir da ótica de envolvimento de matéria estritamente legal. Estou rejeitando, os colegas concordam? De acordo. Então, rejeitada a preliminar. Mostra-se necessário afastar o argumento versado no extraordinário, segundo o qual a expulsão, por ser ato discricionário do chefe do Poder Executivo, a quem cabe resolver sobre a conveniência e oportunidade da atuação estatal, é insuscetível de revisão judicial. Não há poder absoluto no Estado democrático de direito. Todos os agentes públicos vinculam-se ao ordenamento jurídico e, sobretudo, à lei fundamental. O Supremo assentou, em situações atinentes à expulsão de estrangeiro, que o âmbito da discricionariedade do presidente da República é limitado pela lei de regência, no caso concreto a 6.815 de 80, hoje substituída pela 13.445 de 17, que não condiciona a existência de filho anterior ao fato que daria margem à expulsão, cumprindo a este tribunal apreciar a legalidade e a constitucionalidade do procedimento adotado. Habeas corpus 114.236, relator ministro Luiz Roberto Barroso, primeira turma, acordo publicado em 18 de junho de 2014, e habeas 119.773, relatora ministra Carmen Lúcia, segunda turma, acordo publicado em 10 de outubro de 2014. Presentes estão valores constitucionais, a saber, a soberania nacional, com a manutenção de estrangeiro no país, e a proteção à família ante a existência de filho brasileiro. Eis o teor do preceito em jogo. Parágrafo 1º. Não constituem impedimento a expulsão, a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar. As questões atinentes aos requisitos para expulsão do estrangeiro foram reiteradamente examinadas pelo Supremo. E aí eu cito precedente do ministro Ricardo, né? Precedente do ministro Joaquim Barbosa, precedente do ministro Eros Grau, do ministro César Peluso, entre outros, do ministro Francisco Rezec. E prossigo para dizer que, mais unicamente com base na interpretação isolada do artigo 75 da Lei 6.815, o Tribunal tem afirmado, observando estritamente o parágrafo 1º do dispositivo, a impossibilidade de opor à exposição a existência de filhos nascidos após o fato criminoso. Aí eu aponto aqui precedentes do ministro Joaquim Barbosa e também da ministra Ellen. Neste caso,
discute-se o tema sob ângulo diverso, ou seja, o constitucional. Ao proferir voto vencido no julgamento do habeas 80.493, aludia à estruturação de família no Brasil pelo então paciente, com filhos sob a própria guarda, o qual, embora posterior à sentença condenatória, demonstrou ser dele economicamente dependente. Assentei a importância da família como entidade merecedora de especial tutela da Constituição Federal, consignando o que surge nos autos é a consolidação em si de união estável que motivou o nascimento de filhos, bem como a passagem de tempo que pode ser tomada como verdadeira prova de ressocialização do paciente. Já em 1990, poderia ter sido implementada a expulsão. Isso não ocorreu, antecedendo ao decreto, como já consignado, o nascimento de filho. Por outro lado, constam recibos escolares, demonstrando que o paciente vem provendo o sustento do filho. A esta altura, placitar-se a expulsão não condiz com a observância do dispositivo constitucional que prevê a proteção da união estável pelo Estado. É tempo, digo, de aprofundar a evolução no tratamento da matéria, atentando para a lei fundamental, no que revelada a família como base da sociedade, artigo 226, cabeça, e o direito da criança à convivência familiar, artigo 227, cabeça. Observem a organicidade do direito. O fundamento de soberania espelhado na Lei 6.815 de 80 deve ser compatibilizado com os avanços constantes do documento básico constantes da Constituição Federal. A Carta de 1988 inaugurou nova quadra no tocante ao patamar e intensidade da tutela da família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado pelo legislador na edição do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Direcionou-se o sistema para a absoluta prioridade dos menores e adolescentes, enquanto pressuposto inafastável de sociedade livre, justa e solidária. É impróprio articular com a noção de interesse nacional inerente à expulsão de estrangeiro quando essa atuação estatal alcança a situação da criança sob os ângulos econômico e psicossocial. O parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815 de 80 encerra a quebra da relação familiar, independentemente da situação econômica do menor e dos vínculos socioafetivos desenvolvidos. A família, respaldo maior da sociedade e da criança, é colocada em segundo plano, superada pelo interesse coletivo em retirar do convívio nacional estrangeiro, tido como nocivo, embora muitas vezes ressocializado. Priva-se perpetuamente a criança do convívio familiar, da conformação da identidade. Dificulta-se o acesso aos meios necessários à subsistência, presentes os obstáculos decorrentes da cobrança de pensão alimentícia de indivíduo domiciliado ou residente em outro país. É dizer, impõe-se à criança ruptura e desamparo, cujos efeitos repercutem nos mais diversos planos da existência, em colisão não apenas com a proteção especial conferida à criança, mas também com o âmago do princípio da proteção à dignidade da pessoa humana. O preceito da Lei 6.815 afronta o princípio da isonomia, ao estabelecer tratamento discriminatório entre filhos havidos antes e após o fato ensejador da expulsão. Há justificativa constitucionalmente adequada para tal distinção? A resposta é negativa. Os prejuízos associados à expulsão de genitor independem da data ou da adoção,
muito menos do marco aleatório representado pela prática da conduta motivadora da expulsão. Se o interesse da criança deve ser priorizado, é de menor importância o momento da adoção ou concepção. Percebam que esse entendimento tampouco esvazia a soberania nacional. O estrangeiro continuará obrigado a comprovar ter filho brasileiro sob a própria guarda e dependente, economicamente, consoante previsto antes no artigo 75 do inciso 2, a linha B da Lei 6.815 de 80, ou seja, exige-se do estrangeiro a demonstração de vínculo qualificado com o país, apto a, dentro das balizas legais, autorizar a permanência em território nacional. Cessado o liame, como ocorre no caso de abandono do filho, a expulsão poderá ser efetivada a teor do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. O parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6.815 de 80, considerada a especial proteção constitucional à família e à criança, não foi recepcionado na questão temporal, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ante o quadro, uma vez comprovada a observância dos requisitos do artigo 75.2, a linha B da Lei 6.815 de 80, desprovejo o recurso e tenho a tese para submeter ao colegiado, uma vez vencedor nesse modo de pensar. Ministro Alexandre Moraes. Presidente, eu até pelo adiantado da hora vou encurtar aqui meu voto. Eu já inicio dizendo que acompanho Vossa Excelência. Me parece que essa previsão, que já não mais, é importante salientar, não mais existe nos termos que era interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. A lei de imigração, como foi dito da tribuna, e cumprimento o Defensor Público Geral Federal, Dr. Gabriel Faria de Oliveira, a nova lei de imigração, ela tratou de retirar essa necessidade de contemporaneidade. Eu tive a oportunidade no Ministério da Justiça ainda de participar da elaboração da lei, de várias discussões sobre a questão da necessidade do filho ser anterior ao decreto expulsório. Obviamente, sabemos, em algumas decisões aqui do Supremo Tribunal Federal, se coloca, eu diria, o receio de um desvio de finalidade, ou seja, para se evitar a expulsão, acabar tendo, ou adotando, ou tendo um filho. O que se resolve, e acredito eu, foi o acerto da nova lei de imigração, colocando a necessidade de guarda, dependência econômica e uma novidade importantíssima na nova lei, dependência socioafetiva, porque muitos decretos expulsórios acabavam sendo concretizados ao se demonstrar, por exemplo, que o pai estava desempregado. Ao estar desempregado, não havia dependência econômica, mas, então poderia haver socioafetivo. Mas continuava a dependência socioafetiva. Consequentemente, a nova lei, até uma questão de sucessão de leis no tempo, apesar do ato impugnado ter sido impugnado com base na lei anterior, nessa questão me parece que a nova lei deve ser levada em conta, porque a concretização de eventual ato de expulsão, se for a posição prevalecente aqui no plenário, deverá ser feito com base na nova lei, e a nova lei, ela afastou o requisito ou a possibilidade de interpretação do requisito de contemporaneidade ou anterioridade, melhor dizendo, em relação à filiação. Tanto que a nova hipótese, e aqui também concordo, presidente, com Vossa Excelência, quando diz da discricionariedade mitigada, o presidente ele tem essa prerrogativa, que é delegada, no caso, ao ministro da Justiça, tem essa prerrogativa, tem a discricionariedade, desde que não presentes um dos requisitos negativos. E um novo requisito negativo que impossibilita a expulsão basta
que o estrangeiro tem uma pessoa brasileira sob sua tutela. Não precisa nem mais ser o filho. E essa tutela pode ser a qualquer momento. Então, logicamente, me parece que a lei, toda a discussão, não só no âmbito do Executivo, depois a discussão no âmbito do Congresso Nacional, em relação a esse ponto específico, foi privilegiar, primeiro, o artigo 227 da Constituição, aqui também citado tanto por Vossa Excelência quanto da tribuna, porque é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação. Obviamente, que em havendo a guarda, essa dependência econômica ou socioafetiva, a expulsão, mesmo assim, acabará ou privando a criança desse dever do Estado de proteção que deveria existir, ou privando, como muito bem lembrado pelo digno defensor público federal, o defensor público federal geral, privando a criança do seu país, porque se tiver que acompanhar os pais, e aí nós teríamos, reflexamente, até o descumprimento do artigo 5º, inciso 45, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nós estaríamos reflexamente condenando a própria criança. No mais, senhor presidente, essa nova interpretação que Vossa Excelência aqui deu e a qual eu adiro, me parece totalmente em consonância com decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que já teve essa discussão com base no artigo 3º da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança. Cito no voto 2 casos importantes, Nunes versus Noruega, uma expulsão na Noruega por um fato de 96, em 2002 e 2003, o estrangeiro teve 2 filhos noruegueses, e mesmo assim houve a expulsão, e houve essa condenação da Noruega pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Também Monstaquin versus Bélgica, mesma hipótese, sempre sob a ótica da necessidade da preservação integral dos direitos da criança. Obviamente, e bem salientado pelo voto do ministro relator, se for verificado uma fraude, se for verificado que em determinado momento há o abandono, obviamente não há mais o requisito negativo impeditivo da expulsão. Com essas considerações, presidente, acompanho Vossa Excelência. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Marco Aurélio, também tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência, quer nas premissas, quer na conclusão. Entendo por igual que a interpretação conferida à matéria, nomeadamente ao parágrafo 1º do artigo 71 da lei vigente ao tempo, é consentânea com a Constituição e, numa interpretação sistemática, atende o sentido especialmente contido no artigo 227 da Constituição, ao lado de atender a um conjunto de tratados e convenções internacionais que vinculam o Brasil pela cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição brasileira. Portanto, saudando as sustentações orais, juntarei declaração de voto, acompanho integralmente Vossa Excelência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Também eu, presidente, chegando ao mérito da questão, não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência os mandamentos constitucionais relevantes, já interpretados em outras oportunidades por esse tribunal, são no sentido de que se protege, na verdade, a criança e o interesse do menor, o melhor interesse do menor é que é o vetor constitucional nessa matéria, e não o interesse da mãe ou do pai. A própria Constituição assegura o direito da mãe ao aleitamento, mesmo que seja presidiária. Evidentemente, não é pelo direito da mãe, é pelo direito da criança de ser amamentada. Assim como ainda decidimos aqui recentemente, a gestante que é demitida, mesmo que não soubesse do fato no momento da demissão, ainda assim tem os direitos inerentes a esta sua condição, seja a estabilidade, seja o salário maternidade. E acho que se fazia, presidente, uma leitura, a meu ver, equivocada, mesmo do Estatuto dos Estrangeiros antigo.
porque ali se diz não se procederá à expulsão quando o estrangeiro tiver, B, artigo 75, filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. Aí o parágrafo 1º diz: não constitui impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que ia motivar. Aqui eram normas para impedir a fraude. Fraude, uma adoção para este fim, subtrair-se à decisão do governo brasileiro de expulsão. Reconhecimento de filho, a lei era de 1980, numa época em que não havia exame de DNA e que, portanto, você não poderia nem confirmar a autenticidade efetiva daquela paternidade. E estou de pleno acordo também com o comentário do ministro Alexandre de Moraes, de que, neste caso, eu aplicaria igualmente a lei mais benéfica, que é o artigo 55 da nova lei que disciplina essa matéria. De modo que, louvando Vossa Excelência pelo conteúdo do seu voto, eu estou acompanhando integralmente a posição de Vossa Excelência e dos que já o secundaram para negar provimento ao recurso extraordinário. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu começo saudando as sustentações orais, em especial o Defensor Público Federal Geral. O tema é de grande sensibilidade, ainda que hoje a lei de migração não mais faça a distinção contra a qual se volta esse habeas corpus. Agora, entendo eu, tal como já foi sustentado no voto de Vossa Excelência e nos demais votos dos colegas que o acompanharam, que se o foco é a proteção à criança, em absoluto, a data da concepção, tendo como paradigma, tendo como referência a data do delito motivador da dispensa, guarda qualquer relevância. Então, e porque entendo que a ratio legis, de fato, é a proteção à criança, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Também endosso a compreensão no sentido da aplicação da lei mais benéfica, considerado hoje o artigo 55, 2A da Lei de Migração. Nego provimento ao recurso extraordinário e cumprimento Vossa Excelência pela profundidade e sensibilidade, em especial, do voto proferido. Vencido no passado nessa matéria. Mas, ministra Carmen Lúcia. Presidente, também inicio por cumprimentar tanto Vossa Excelência por ter trazido um tema de tamanha sensibilidade e repercussão, como as sustentações orais, e não é comum, ou pelo menos não é tão comum, ver-se a Procuradoria da República em consonância com a defesa, que neste caso estão no mesmo sentido de um ser advogado da sociedade, o outro advogado daqueles que precisam na sociedade, exatamente pelo conteúdo do que se contém, ou seja, a melhor interpretação da Constituição, tal como posto no voto de Vossa Excelência, no sentido de garantir-se que o artigo 227, especialmente da Constituição, seja devidamente cumprida em benefício do menor ou daquele que é dependente desta pessoa que errou e que, portanto, cujo afastamento não vai fazer com que se garanta o que a Constituição estabelece e assegura. Por isso, estou fazendo a juntada de voto, tenho voto escrito na matéria, com um certo alongamento maior do que foi aqui trazido, mas vai no mesmo sentido, com os mesmos fundamentos apresentados no voto de Vossa Excelência, e também nego provimento ao recurso extraordinário. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, não apenas pela substância, mas também pela concisão com que enunciou o seu voto. Eu quero dizer que estou inteiramente de acordo com o que Vossa Excelência agora apresenta ao plenário, nego provimento também a este recurso extraordinário, adoto a tese implícita no seu voto, notando, como já sublinharam os demais ministros que me antecederam, que esta é mais uma decisão que vem numa sequência de outras decisões que são tomadas não no interesse do genitor ou da genitora, mas sim no interesse da criança, que é protegida não apenas pela nossa Constituição, por leis específicas e, como disse agora o ministro Fachin, por tratados internacionais
aos quais o Brasil aderiu. Acompanhe Vossa Excelência na íntegra. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, vou pedir vista. Acompanha. Pedi vista. Pediu vista. Então, o plenário rejeitou a preliminar de legitimidade da recorrente, vencido o relator. Após os votos do relator e dos ministros Alexandre Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, desprovido o relator, desprovendo o recurso, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Declaro encerrada a sessão.